Olá, nossas saudações a todos aqueles que assistem esse vídeo. Vamos iniciar este nosso trabalho de explanação, de divulgação da doutrina espírita, agradecendo aos benfeitores espirituais, à equipe espiritual da Sociedade Bezerra de Menezes, que nos envolve, que nos cerca com a sua luz, com a sua paz, e permite que, mesmo distantes fisicamente, nós estejamos unidos em espírito, compartilhando esse momento de reconhecimento, de gratidão a tudo quanto nos tem sido proporcionado. Que nós possamos perseverar, continuar sempre firmes e fortes na nossa determinação de nos transformar, de nos melhorar, contribuindo para o bem geral. Que assim seja. Nós hoje vamos desenvolver o tema Viver em Sociedade. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que tudo o que existe é natureza. Dizendo de uma outra maneira, não existe aquilo que antigamente se chamava o sobrenatural. Toda a criação é natureza. E a natureza é regida por leis. Aquilo que nós não conseguimos ainda explicar, formular leis, estudar de uma forma sistemática e consistente, não decorre do fato de que sejam coisas inatingíveis ou misteriosas, ou que estejam definitivamente além da nossa capacidade de compreensão. Decorre sim do fato de que a nossa capacidade de compreensão é limitada. Mas, progressivamente, à medida que nós progredirmos como espíritos, a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de conhecer a natureza progride em paralelo. Foi assim ao longo do tempo, ao longo da história, e é fácil constatar como muitas das coisas que eram consideradas sobrenaturais, mágicas, pelos nossos antepassados, para nós, hoje, são perfeitamente explicáveis, utilizadas no dia a dia, sem muito assombro, de tal forma que nós, muitas vezes, nem percebemos que estamos utilizando conhecimentos que, há alguns séculos, algumas décadas atrás, eram considerados mistérios. Ocorre que nós temos a ciência dedicada aos fatos e aos fenômenos materiais, e a doutrina espírita, o espiritismo, se propõe, e isso está definido no Livro dos Espíritos, a colocar uma luz de entendimento, pelo menos uma proposta de entendimento, acerca dos fatos, dos fenômenos espirituais. Partindo da premissa que nós expusemos há pouco, de que tudo que existe é natureza, portanto, pode ser estudado, pode ser explicado, podem se deduzir as leis que regem os fenômenos. E mais importante para o tema que nos toca neste momento, as leis morais. Estão lá no Livro dos Espíritos também, as leis morais. Então essa é uma discussão que ocupou a filosofia durante séculos.
Existe ou não existe uma moral natural? Será que existe pelo menos uma base moral natural? Ou tudo o que diz respeito à moralidade é relativo ao tempo e ao espaço? Então a doutrina nos diz o seguinte: assim como existem as leis que regem os fenômenos físicos, os fenômenos materiais, espirituais, existe uma base natural para a moralidade. E, por sinal, é daí que advém grande parte do nosso sofrimento, quando nós agimos ao arrepio desta moralidade natural. Da mesma forma que quando nós contrariamos a lei da gravidade, nós tentamos, de uma maneira desavisada, permanecer em desequilíbrio, nós tendemos a cair, porque nós estamos, de uma certa maneira, indo contra uma lei natural. Da mesma forma, se dá com as leis morais. Quando nós vamos ao arrepio desta lei natural básica, a tendência é que a gente venha a sofrer. E essa lei moral básica, é claro que ela está resumida na proposição de Jesus, do amai-vos uns aos outros, a lei de caridade, o amor fraterno. Então, a moralidade natural se baseia nessa necessidade que nós temos de enxergar em cada ser humano, em essência, um semelhante. Então, essa é a base, esse é o fulcro da lei moral natural. A partir daí se elaboram as legislações, as normas, as regras, e essas sim variam de acordo com o tempo e com o espaço. Em determinado local, em determinado tempo, essa ou aquela atitude vai ser considerada aceitável ou não. Decorrido o tempo, algo que era aceitável deixa de ser e algo que não era aceitável passa a ser. Isso são transformações normais, que decorrem também da transformação dos indivíduos e, por consequência, a transformação da sociedade que esses indivíduos formam. Toda vez que essa legislação, que esses regramentos, essas normas se afastam desse núcleo central, básico, da lei moral natural, a sociedade tende a sofrer. E precisa corrigir o rumo para estar de acordo com esse fluxo evolutivo através da sintonia, da harmonia com a lei moral natural. Essa necessidade de amar o próximo, de respeitar o seu semelhante como a si mesmo, ela está diretamente ligada com uma das leis morais enunciadas no Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. A nossa espécie, nós não podemos esquecer que nós temos também uma natureza animal, não há como negar isso. Nós somos espíritos, mas nós estamos utilizando um corpo físico e esse corpo físico faz parte do reino animal. E esse corpo físico, que a espécie humana utiliza, evoluiu a partir de formas menos dotadas do ponto de vista cognitivo complexo, mas que, desde a sua mais remota caracterização, constituíam espécies gregárias, espécies sociais, viviam em grupos organizados. E dizem as pesquisas dos paleoantropólogos que justamente essa capacidade de organização desses grupos foi a chave para o sucesso da espécie.
coletando frutas, coletando raízes, caçando, de uma forma em que conseguiu se adaptar ao meio ambiente com muito sucesso. Então, essa necessidade de viver em sociedade, de uma certa forma, ela está impressa, inclusive, na nossa própria definição como espécie. Claro que há exceções, claro que há seres humanos, há pessoas que viveram e vivem numa vida de isolamento, dedicada à prece, dedicada à meditação. Isso é uma condição evolutiva daquele indivíduo. E nós podemos dizer, nesse caso, usando um chavão, que são exceções que confirmam a regra. A regra é viver em sociedade. Essa necessidade de viver em sociedade, é fácil da gente verificar que nós temos o nosso ciclo reencarnatório e as principais tarefas, as principais questões que nós temos que resolver, vamos dizer assim, se referem justamente a aspectos de relacionamento entre espíritos. Nós temos a bibliografia espírita, vastos exemplos de espíritos que encarnam, reencarnam, tornam a reencarnar, para terem a oportunidade de conviver e reajustar os seus relacionamentos, até que haja harmonia, até que haja entendimento, até que haja perdão. Então, essas práticas são as práticas que estão em harmonia, estão em confluência com aquela moral natural. Ou seja, perdão, tolerância, entendimento, a paz. Essas práticas, esses posicionamentos, eles estão de acordo com a moral natural. Há momentos em que é preciso um posicionamento mais enérgico? Sim. Há momentos em que é preciso que a sociedade ou que o indivíduo se posicione de uma forma mais enérgica. Mas o que diferencia é, em primeiro lugar, o reconhecimento de que esse posicionamento é uma exceção e responde a uma situação fática extrema. Em segundo lugar, é preciso que aquele que se vê constrangido a uma reação mais enérgica não busque desculpas para agir dessa forma quando isso não é realmente necessário, quando há uma outra opção. O filósofo Karl Popper estabeleceu alguns paradoxos, o paradoxo da liberdade, o paradoxo da tolerância. Por exemplo, a tolerância, qual é o limite da tolerância? O limite da tolerância vai até o ponto em que nós sejamos tolerantes com aqueles que são intolerantes. Então aí existe claramente um fio de navalha muito difícil de se estabelecer de uma forma prática, universalmente acertada, mas é um risco que nós estamos condenados a sofrer. Então, essas posturas, elas vão determinar, na vida em sociedade, se nós vamos avançar ou estagnar. A vida material, ela nos põe num estado de restrição. O espírito, quando reencarna, cada um de nós, quando reencarna, passa por um processo de esquecimento do passado, justamente para quê? Ao reencontrar aqueles espíritos com os quais nós temos que reajustar as nossas relações, a nossa vivência, lembranças de encarnações pretéritas
menos felizes não venham a interferir na convivência atual. Então, nós estamos como se fôssemos uma espécie de folha em branco cada vez que nós reencarnamos. Esse esquecimento não é absoluto, os arquivos das vidas passadas não ficam estanques, existe uma permeabilidade que vai se traduzir nas nossas inclinações, nos nossos talentos, e por vezes em alguma memória, em alguma situação que possa ser mais intensa, mas isso é excepcional. A vida em sociedade requer que se estabeleçam direitos. A vida em sociedade, ela requer que se estabeleça um regramento que garanta os direitos de cada um. E esses direitos de cada indivíduo não podem interferir no direito do outro. E esta mediação, via de regra, é bastante complexa. Ela não tem nada de simples. Ela pode parecer simples no enunciado. O enunciado é simples, né? O meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante. É tão simples quanto difícil. Porque essa limitação, muitas vezes, ela fica num campo de definição que são pessoais. Então, por isso que existe um regramento, por escrito, existem instituições que vão determinar, eventualmente, quando há um conflito, vão estabelecer qual direito deve predominar. Obviamente, estamos falando de produtos, esforços humanos, portanto, falíveis. Ainda assim, preferíveis ao caos ou ao poder ilimitado, concentrado nas mãos de alguém. Então, pode haver erro, haverá erros, sem dúvida. Mas um processo que tem a possibilidade de se aperfeiçoar. Então, por exemplo, nós temos os direitos naturais. As pessoas têm direito, em primeiro lugar, à vida. Tem direito a uma certa liberdade, que tem que ser utilizada também de uma forma a não ferir o seu semelhante, por exemplo. As pessoas têm direito ao repouso, porque esses são os direitos naturais, são aqueles decorrentes da nossa condição de ser vivo. Então, esses direitos, normalmente, eles têm que preponderar. O direito à maternidade, à paternidade. Então, normalmente, esses direitos são considerados são direitos fundamentais. Mas esse é um arranjo, repetimos, que varia de acordo com o tempo, de acordo com o local, responde a uma situação de uma época, as características de um determinado povo, assim por diante. Mas esse esforço deve ser contínuo no sentido de aperfeiçoar essas instituições, esse regramento, e em direção à base da moral natural. Se não houver essa transformação, e a doutrina espírita diz, a transformação ela se dá primeiro no indivíduo, e como consequência da transformação de todos os indivíduos, ela vai acabar resultando numa transformação mais geral. Não se dá ao contrário, não é a transformação das instituições, ou mesmo dos regramentos, que vai fazer com que isso ocorra, no sentido do progresso espiritual. Tivemos situações em que essas mudanças podem trazer algum progresso material, mas no sentido espiritual, essa transformação ela tem que ser íntima, ela tem que ser autêntica, e ela se dá por voluntariedade, porque a pessoa assim o deseja. E assim desejando, exerce a sua vontade para promover a sua transformação. Caso contrário, não se dá esse progresso. Então, esses direitos naturais
nada mais são do que o reconhecimento da dignidade humana, o ser humano. O Livro dos Espíritos diz, Deus não fez simbolicamente, utilizando de uma simbologia clássica, vamos deixar bem claro, os Espíritos dizem, Deus não fez uns de um barro mais puro que os outros. O que significa isso? Não existe ninguém que seja, em essência, melhor do que ninguém. Para Deus, todos nós somos iguais. A nossa visão humana é que nos põe essas diferenças. E para que as coisas funcionem, para que haja esse regramento, esse esforço coletivo, essa organização, para evitar que a gente caia no caos, é necessário que se estabeleçam hierarquias. Em todo campo da atividade acaba existindo uma hierarquia, alguém que coordena as atividades, alguém que chefia uma unidade social, seja qual for. Então os espíritos perguntam, o Kardec pergunta para os espíritos, né, como é que como pode se dar essa organização e essa hierarquização, sendo que existem direitos comuns a todos que participam. E os espíritos explicam que quando há esta hierarquia, corresponda uma situação de virtude e sabedoria, os subordinados, de uma maneira mais espontânea, vão conceder aquilo que os espíritos denominam deferência. Ou seja, eu reconheço na pessoa que está me chefiando, que está coordenando o trabalho, um trabalho profissional, por exemplo, eu reconheço naquela pessoa uma capacidade, uma sabedoria e virtudes que fazem com que eu, ao natural, me sinta subordinado a essa pessoa. Quando isso ocorre, quando essa condição é verificável, as relações são muito mais harmônicas, muito mais serenas. Por conseguinte, os objetivos são alcançados de uma forma mais natural. Então, encaminhando já a conclusão dessa nossa exposição, nós vamos ver aqui na questão 879 do Livro dos Espíritos, a pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, essa é a pergunta que o Kardec faz, ou registra aos espíritos codificadores da doutrina. Então, mais uma vez, mais uma oportunidade, os espíritos colocam o modelo de Jesus. Nós sabemos que nós, como ocidentais, pelo menos culturalmente, nós temos uma vinculação muito grande com a tradição ocidental. Jesus está na própria formação das culturas do Ocidente. E nós sempre ressaltamos, quando nós citamos a figura de Jesus, de Nazaré, que ele pregava, curava e exemplificava. Ou seja, ele trazia o esclarecimento através das suas pregações, trazia conforto,
consolação através das curas e vivia de acordo com aquilo que ele pregava. Então é por isso que, além de dizer que a doutrina essencial, a essência da doutrina de Jesus é a base moral da doutrina espírita, os espíritos também disseram que Jesus seria o modelo para o qual nós devíamos olhar. E nós vamos, então, verificar que essa resposta que os espíritos nos dão, que o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, praticaria o amor ao próximo e a caridade. Então, a vivência é que vai caracterizar o verdadeiro homem, ser humano, justo. Mais do que as palavras, mais do que os escritos, é a vivência que define um justo. E esta é uma questão que vai dizer respeito a cada indivíduo, a cada um de nós. Alguns estão colocados, algumas pessoas dentro da sociedade estão colocadas numa situação de visibilidade. Então, elas acabam influenciando, acabam sendo referência para muitas pessoas. Mas cada um de nós tem a sua vida pessoal, tem o dia a dia. Então, nesse sentido, não há por que nos compararmos uns com os outros. A vivência de cada um ela é consequência de uma série de encarnações, de uma série de condições que nós estamos cercados, já mesmo em cada uma das encarnações. Então, esse esforço de transformação, esta decisão que nós tomamos, no fundo, trata-se disso. Nós decidimos, e essa decisão não é algo que nos transforme de uma maneira mágica, longe disso, que nós queremos ser como nós gostaríamos de ser. Sempre lembramos daquela passagem que Paulo de Tarso diz: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Quer dizer, ele, lá, 2000 anos atrás, já dizia a dificuldade que é vivenciar de acordo com aquilo que a gente acredita. Transformar em atos, em palavras, em sentimentos, aquilo que é o nosso desejo íntimo, o direcionamento que nós gostaríamos de dar para a nossa existência. É muito difícil, é um desafio. E é por isso que existem as várias encarnações. Em cada uma das encarnações nós vamos avançando um pouco nessa tarefa. E quais são os atos, quais são as práticas que podem nos ajudar? A prece é um ato prático, simples, não requer nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de ritual. Basta elevar o pensamento, buscar um vínculo com o plano espiritual superior e expor a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, os nossos desejos também, porque essa vinculação vai nos fortalecer, vai nos dar paz, vai nos dar uma certa tranquilidade. Existe a meditação, existem outras, as práticas de estudo. Tudo isso são práticas que vão nos ajudando, vão nos fortalecendo. Porque quanto mais não seja, é um momento em que nós dedicamos à reflexão, a um momento de tranquilidade, e isso tudo nos fortalece. E no trato com os nossos irmãos, no dia a dia, a receita é aquela de Jesus. Agir com os outros como nós gostaríamos que agissem conosco. Então, é o perdão, é a tolerância, é a gentileza.
Vamos nos transformar magicamente? Não, mas vamos botando em prática. Vamos botando em prática. Surge a oportunidade, nós vamos perdoar, nós vamos procurar uma pessoa, vamos procurar conversar. Se ela quiser, ótimo. Se ela não quiser, a nossa parte a gente fez. Isso vai nos trazendo paz, vai nos trazendo um bom sentimento e, progressivamente, como é da nossa natureza de espírito, vai nos transformando. Então, com isso, nós encerramos essa nossa explanação, deixando os melhores votos de paz, de saúde a todos que assistem esse vídeo. E agradecendo, mais uma vez, aqueles espíritos que nos antecedem na jornada evolutiva e que, pela sua generosidade, pelo seu amor fraterno, vêm até nós, nos cercam com a sua luz, com a sua paz, nos trazendo essa atmosfera harmônica, nos trazendo saúde física e espiritual. Que nós possamos seguir sempre em frente, lembrando de nos sintonizar com o plano espiritual superior e, na medida das nossas possibilidades e do nosso esforço pessoal, compartilhar com os irmãos do caminho tudo que nos tem sido proporcionado. Assim seja.